Você sabia que você tem um dom espiritual que foi dado especialmente para você? Todos nós temos dons espirituais dos quais Deus entrega de presente para a gente, no momento em que a gente aceita Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. Porque foi Jesus que nos deixou o Espírito Santo de Deus. E se nós estamos falando de dons espirituais, então é imprescindível que a gente acredite em Jesus para que a gente receba esses dons. Esses dons muitas vezes não vêm com o nosso nascimento, mas vêm com o nosso renascimento, do nosso renascimento em Deus, em Jesus. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Em Coríntios 12, a gente encontra sobre os dons do Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito Santo é o mesmo. Há diferentes ministérios, diferentes atividades, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de a gente atuar, de a gente usar os nossos dons espirituais, mas Deus é que está em tudo, Ele que nos dá esses dons. Mas como que a gente faz para conhecer esses nossos dons? Deus não vai nos revelar isso se a gente não estiver disposto, se a gente não criar uma intimidade com Ele, se a gente não ler a palavra, não meditar, não estar mais em constante intimidade com Deus. É com o tempo que os nossos dons espirituais vão sendo revelados. Uma ou outra pessoa talvez tenha uma revelação imediata, rapidamente, mas normalmente a gente precisa exercitar a nossa espiritualidade. Conforme eu falei no vídeo anterior, como que a gente pode exercitar a nossa espiritualidade, como a gente pode ser uma pessoa mais espiritualizada, no vídeo de ontem. Se acaso você não assistiu, tá ali, você pode voltar esses vídeos e verificar e aprender sobre isso, para que você depois, primeiramente, medite sobre a palavra, depois que você aplica a palavra, depois que você coloca a palavra em primeiro lugar e que você imediatamente responda, atenda, obedeça ao Espírito Santo, conforme falei no outro vídeo, é que você vai começar a acessar os seus dons espirituais. Deus vai revelando pra gente no momento certo, no momento que a gente está pronto. Lembrando que é sempre no momento dele. E ele vai nos revelando aos poucos, conforme a gente vai tendo capacidade de assimilar isso tudo. Quais são os dons espirituais que nós temos? Nós temos 9 dons espirituais. Vai ter uma pessoa ou outra que vai ter mais do que um dom, mas normalmente é um que prevalece. Jesus tinha todos os dons espirituais, mas a cada um de nós é dado um dom espiritual, um dom específico, para que a gente use para a honra e glória de Deus. Muitas vezes a gente se sente, parece que está faltando alguma coisa na nossa vida, tem um vazio que a gente não sabe com o que preencher. Muitas vezes são os nossos dons espirituais que não estão sendo utilizados. Isso pode nos causar frustração, algumas pessoas podem ficar até deprimidas ou doentes porque não estão exercendo os seus dons. E Deus quer que a gente exerça os dons que Ele nos deu de presente. Mas quais são esses dons? Nós temos o dom da sabedoria. O que é o dom da sabedoria? É a gente ter conhecimento da verdade revelada por Deus. É a habilidade de poder ensinar por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas têm esse dom, elas usam para a honra e glória de Deus, outras não sabem que têm, passam a vida sem saber. Por quê? Porque os dons são revelados à medida que a gente aumenta o nosso relacionamento com Deus. Se você passar a sua vida e você nunca tiver um relacionamento com Deus, o teu dom espiritual não vai ser revelado. Outro dom é o dom da palavra de conhecimento.
São aquelas pessoas que elas recebem do Espírito Santo uma revelação sobre outra pessoa, que muitas vezes, uma pessoa que ela nem conhece, e de repente vem o Espírito Santo e revela para essa pessoa esse conhecimento, algo a respeito da pessoa que ela por si só não saberia. Outro dom é o dom da fé. Você já observou que tem pessoas que têm uma fé inabalável, que a gente gostaria tanto de ter essa fé inabalável? Lembrando que a fé a gente exercita. Quanto mais a gente lê a palavra, quanto mais a gente medita, quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente coloca Deus em primeiro lugar e quanto mais a gente atende, a gente obedece à vontade de Deus, mais a gente vai fortalecendo a nossa fé. Assim como a gente ser uma pessoa mais espiritualizada é uma questão de treino, a fé também a gente precisa fortalecer ela todos os dias. Só que tem algumas pessoas que já têm uma fé inabalável, algo mais natural para ela. Então, algumas pessoas têm esse dom e elas parecem que conseguem tudo aquilo que elas querem, claro, desde que esteja de acordo com a vontade de Deus. Elas têm uma fé inabalável, porque elas não duvidam, elas realmente acreditam. E a fé é isso, a gente acreditar em alguma coisa antes de ver, antes de ter qualquer prova, a gente ter aquela firme convicção que isso vai acontecer, que a gente vai alcançar aquela graça. E algumas pessoas têm esse dom naturalmente e que ela pode exercer para ajudar outras pessoas e para ensinar outras pessoas também. Tem algumas pessoas que têm o dom da cura. Esse dom também não é dado para todo mundo. Algumas pessoas têm sim a capacidade de curar outra pessoa, claro, de ser instrumentos de cura, porque quem cura de verdade é Deus, é Jesus. Mas algumas pessoas receberam esse dom para ajudar, para estar ajudando na cura de outras pessoas. Isso pode coincidir, por exemplo, um médico que ele tenha o dom da cura fisicamente, pelo aquilo que ele aprendeu, e ele também pode ter um dom de cura espiritual. Isso também pode acontecer. Só que muitas vezes a gente vai muito pela racionalidade. A gente fortalece o nosso corpo, a gente fortalece a nossa mente, bem menos que o corpo, e a gente não fortalece o nosso espírito. E a gente fortalece isso exercitando todos os dias. Outro dom é o dom de operar milagres. Quem que tinha o dom de operar milagres na Bíblia? Fazer aquelas coisas assim que inacreditáveis. Moisés, por exemplo, ele operava milagres. Ele fez coisas que só milagres de Deus poderia estar fazendo. Então ele era instrumento, ele tinha esse dom, ele era instrumento de Deus para realizar isso. E o que é cura e o que é milagre? Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender. Cura, Deus, por meio de médicos, por meio de terapeutas, de profissionais, enfermeiros, ele nos auxilia na cura. Milagre é quando é algo que é inexplicável, que a ciência não consegue explicar, que é algo assim que acontece. Por exemplo, a medicina já não resolve mais determinada doença, determinado problema, e a pessoa de repente recebe a cura. Isso é um milagre. Tem algumas pessoas que recebem esse dom para que em nome de Deus, em nome de Jesus, elas possam operar esses milagres. Tem o dom da profecia. O que é o dom da profecia? É aquelas pessoas que recebem mensagens sobre algo que vai acontecer. O Espírito Santo dá a elas essa capacidade. Isso não é dado a todas as pessoas. Cada pessoa vai ter um dom específico. Só que muitas pessoas acabam passando a vida delas sem saber que tem esses dons e acabam não usando. Tem o dom do discernimento dos espíritos. São aquelas pessoas que elas têm capacidade de discernir quando tem um espírito ruim, rondando, elas conseguem ver o que tem de verdade entre as mensagens que recebem, elas conseguem discernir os espíritos. Tem também o dom da variedade de línguas.
aquele dom das pessoas que falam em línguas. Não sei se você viu alguma vez em alguma igreja, em algum vídeo, pessoa que fala em línguas, ou seja, ela fala a linguagem dos anjos, a linguagem de Deus, ela fala isso naturalmente. Isso não é treinável, gente. Eu perguntei uma vez para uma pessoa, tem como aprender isso? Não, não tem como aprender. Isso é um dom que vem com a pessoa. E muitas vezes a pessoa que está falando em línguas, ela está simplesmente sendo instrumento de Deus, ela está falando, mas ela não sabe o significado. Por isso que tem outro dom que Deus deu, que é o 9º dom, que é o dom da interpretação de línguas. Ou seja, é aquela pessoa que ela consegue ouvir alguém falando em línguas e consegue interpretar aquelas mensagens que chegam em línguas. Assim como eu, você tem um dom espiritual. Só que muitas vezes a gente não acessa porque a gente ou não acredita, a gente não dedica tempo para fortalecer a nossa espiritualidade. E às vezes a gente acha que só vai ter pessoas escolhidas, pessoas especiais, que Deus vai dar esse dom. Não, todos nós somos especiais para Deus. E a cada um de nós, Ele deu um dom espiritual específico, que vai ser revelado no momento que a gente conseguir acessar o Espírito Santo de Deus. Quando a gente renascer, quando a gente aceita Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, porque foi Jesus que nos deixou o Espírito Santo de Deus para que Ele fosse nosso conselheiro, nosso consolador, e que por meio da gente, a gente pudesse, por meio de nós pudéssemos ser instrumentos de Deus para ajudar outras pessoas. Os apóstolos, eles receberam vários dons de operar a cura, dons de expulsar os demônios. Eles tiveram esses dons que Jesus deixou, e Ele deixou para nós também, porque afinal de contas, a gente, quando começa a acreditar em Jesus, quando a gente aceita Jesus, a gente passa a ser seguidor e passa a ser apóstolo, passa a ser discípulo, e a gente também recebe os dons espirituais. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outra pessoa. E onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus e lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã.